moda e eu não posso perder, né? Então, e o Wilson organiza o sorteio aí também, que nós não vamos deixar cair o nível, né? Por favor. Então vamos lá, companheiros. Tá compartilhando? A Cíntia, Ok. assim. Boa noite, companheiros. É um prazer enorme falar para vocês sobre o programa Léo, né? Como vocês sabem, ingressei a minha jornada nesse movimento através do Léo Clube. Então, eu chego até aqui como companheira Leão, baseada em todos os aprendizados que eu tive nesse programa. Então, falar sobre ele é sempre um privilégio enorme. E eu também tomei a liberdade de convidar hoje para participar conosco um convidado muito importante, o nosso presidente distrital do programa Léo, o companheiro Henrique Prado, do Léo Clube de Sinop, que vai liderar o Léo Clube no distrito nesse ano 26, 27, ao lado da Fran. E depois, no final, quando a gente encerrar, eu vou deixar aí ele falar 2 minutinhos com vocês, se apresentar como a liderança que vai conduzir os nossos programas durante esse ano. Então, nós temos dois objetivos essa noite. Primeiro, reconhecer a importância do programa Léo, e segundo, orientar como exercer da melhor maneira possível a função de conselheiro de Léo Clube, permitindo o crescimento do programa para a sua comunidade e a integração entre Léus e Leões. Então, a gente vai tratar de duas formas, né, essa nossa conversa de hoje. Primeiro, falar um pouco sobre o que é o programa, já que nem todos os Lions Clubes do Distrito LB4 possuem Léo Clube. Então, para conhecer toda a história, né, de maneira resumida, mas que deixa claro como nasceu esse projeto dentro da nossa associação, e depois falar especificamente da função do hoje chamado orientador Léo, mas durante um bom tempo foi utilizado essa palavra conselheiro, e a gente ainda tá com o costume intrínseco na gente. Então, o Léo Clube é um programa juvenil da Associação Internacional de Lions Clubes que tem por objetivo oferecer aos jovens do mundo uma oportunidade de desenvolvimento e contribuição individual e coletiva, como membros responsáveis das comunidades local, nacional e internacional. E através dos trabalhos desinteressados, desenvolver as qualidades de liderança, experiência e oportunidade, que são as palavras que formam a sigla Léo. A gente costuma defender aqui no Léo Clube que essa sigla ela deve ser interpretada de maneira inversa, ao contrário, porque o Léo é uma das grandes oportunidades que é oferecida a adolescentes e jovens através dos leões, para que eles possam adquirir experiência e fomentar o seu espírito de liderança. Então, às vezes os próprios companheiros Léo muitas vezes acham que esse programa é sobre trabalho voluntário, é sobre serviço, é sobre atender às necessidades da comunidade. No Léo Clube, no Lions Clube, essa é a nossa essência, serviço. Mas no Léo, o nosso propósito com esse programa, com essa ferramenta poderosa que Lions Internacional tem, é preparar jovens e adolescentes para a vida, é torná-los protagonistas de suas próprias histórias. E quando eu falo isso, talvez vocês devem estar pensando, ela está falando de pessoas como ela, que acabou de ser governadora do distrito, como o Wilson, que vai ser o ano que vem, como o Queco, que é um líder hoje do clube a qual ele pertence e assessor do distrito, como a Cristina, como o Júlio, presidente da divisão, como tantos outros que nós temos no nosso distrito. A companheira Fabiola, uma liderança importantíssima para nós. Mas eu não falo exatamente dessa oportunidade que nós damos aos jovens e aos adolescentes.
É muito bom quando isso acontece, né? Quando o Léo fica nesse movimento ao ponto de se tornar leão. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é preparar pessoas, preparar jovens e adolescentes para a vida, para terem voz, para terem vez e para protagonizarem as suas histórias. E nós temos inúmeros exemplos espalhados por esse estado do Mato Grosso, pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos pessoas hoje, como Henrique Portela, que não é leão, mas que está lá em Matupá hoje, mas ele já rodou o Mato Grosso, e entrou no Léo ao mesmo tempo que começou a trabalhar como office boy na empresa Agrobágio John Deere, uma grande empresa do agro aqui do nosso estado. E o Henrique foi aprimorando as suas habilidades no Léo e ao mesmo tempo aprimorando as suas habilidades na empresa. O ano passado ele comemorou 20 anos de Agorobágio e hoje ele é um grande líder lá na área onde ele atua em Matupá. Então, essa é a essência do Léo. Nós podemos também falar de pessoas como Ismaile Donassan, moradora hoje de Colíder, participou do Léo Clube em Colíder. É, Na época, quando ela participava do Léo, ela foi eleita a vereadora mais jovem, do Brasil. Aos 18 anos, se tornou vereadora do município e companheira Léo. Depois, ela foi, cuidar da sua vida profissional, se tornou uma advogada, uma grande criminalista e hoje, há poucos dias, anunciou seu retorno à vida pública, se tornando candidata, a deputada estadual. Nós podemos falar também de José Júnior, que hoje mora em Sinop. Ele foi Léo até poucos dias, pouquíssimo tempo atrás. Hoje atua como gerente comercial do agro no Banco Original, um grande banco brasileiro que está expandindo na área do agro e ele lidera essa área aqui na nossa região. Então, é muito bom quando dá certo de Léo se tornarem leões e a gente vê como essas pessoas já vêm muito mais preparada. Mas o objetivo do Léo é formar pessoas para a vida. E a gente tem inúmeros exemplos. Citei três aqui, mas nós temos inúmeros exemplos que nós poderíamos ficar a noite inteira citando de hoje homens e mulheres que os leões do Mato Grosso, através dessa ferramenta poderosíssima, ajudaram a tornar pessoas de valor. Esse é o grande objetivo desse programa e nós, como leões, independente se hoje temos o programa funcionando ou não nas nossas comunidades, nós precisamos estar atento sobre tudo que acontece no programa Léo, porque o programa Léo é nosso, é da Associação Internacional de Lions Club. Vamos falar um pouquinho de maneira rápida da nossa história. Então, em 1957, os leões achavam que podiam dinamizar a nossa associação e, através de um clube de beisebol em Glenside, na Pensilvânia, fundou-se então o primeiro Léo Clube. Iniciou-se o primeiro Léo Clube na nossa história em 1957. Essa intenção começou a crescer e em 1967 a diretoria internacional adotou o Léo Clube como um programa oficial da nossa associação. E aqui tem uma foto histórica, né, do momento da fundação aí do primeiro Léo Clube, alguns pontos importantes para a gente olhar e observar. Em 1969, o Léo Clube chega ao Brasil. Léo Clube de Maceió, Alagoa. E esse senhor aí que está nessa foto, Paulo Lima, considerado o pai do leoísmo nacional, que trouxe essa oportunidade para o movimento, para o Brasil, para os leões do Brasil, de começarem a trabalhar esse programa tão poderoso dentro da nossa associação aqui no Brasil. Então, devemos muito a ele, há tantos anos atrás, ter tido a ousadia de trazer essa proposta dar certo e nós estarmos hoje aí vivendo um grande legado desse movimento tão importante que é o Léo Clube.
O Léo Clube, ele tem dois módulos, né? Então, existem duas formas de nós trabalharmos o Léo Clube nas nossas comunidades, que são os Léo Alfa, que é destinado para jovens de 12 a 18 anos de idade, que é focado, são os adolescentes, né? E neste caso ele é focado para dentro das escolas, é trabalhado de maneira mais intensa nas escolas, que visa o desenvolvimento pessoal e a formação social dos adolescentes. E nós temos também o Léo Ômega, que são jovens de 18 a 30 anos de idade, e neste caso o foco é o despertar para a vida profissional, o encaminhamento ao mercado de trabalho, o desenvolvimento da liderança em si. Essas duas marcas, né, em cores diferentes, são a identificação de cada um dos módulos. Então, o Léo Alfa na cor vermelha, Marsala, e o Léo Ômega na cor azul. Esse é o nosso escopo global hoje. Somos mais de 200 mil Léos, espalhados em mais de 150 países, realizando mais de 60 mil projetos todos os anos, né? Se nós analisarmos o panorama mundial de Lions, é um número pequeno. Mas quando a gente fala de juventude, quando a gente fala do tipo de programa que é, quando a gente analisa o mundo como um todo e como estamos vivendo esse mundo hoje, eu acho que é um bom número, mas que a gente sempre pode avançar e melhorar. Então, hoje nós temos uma estrutura de governança, né? Antigamente o Léo Clube ele acabava no distrito múltiplo. Hoje, graças a Deus, Lions Internacional percebeu a força dessa nossa ferramenta e nós estamos atuando também dentro da diretoria internacional, né? Nós temos o painel consultivo Léo, que é um órgão internacional, e esse painel ele tem dois leões e dois Léo por cada área geográfica. E esse ano é um ano muito especial para nós aqui do Distrito LB4, porque uma das representantes da nossa área, da área 3, nós temos um orgulho imenso de dizer que é uma companheira leão aqui do Mato Grosso, do Lions Clube Cuiabá Boa Esperança, que foi Léo por muitos anos, que contribuiu muito para o fortalecimento do Léo no Distrito LB4 e que hoje nos representa no painel consultivo Léo, a nossa companheira Cristina Burato, que nos representa de maneira muito orgulhosa. Então, o mandato dela inicia agora, em 2026, e segue até 2028. São 2 anos de liderança e de participação. Agora eu apresento para vocês o nosso presidente distrital, né? O nosso líder aqui no Distrito LB4, Henrique Prado, com a sua logomarca, Unir para Liderar, né? O Henrique já tem uma longa experiência no programa Léo, estamos muito confiantes com a liderança dele. Depois ele vai falar um pouquinho com vocês e temos certeza que nós vamos continuar avançando assim como avançamos o ano passado, um excelente trabalho feito, nós vamos continuar avançando esse ano, porque confiamos muito no líder que está representando o programa Léo no ano 25-26. Esses são os números do nosso programa hoje, né? O nosso Lions hoje, no Distrito LB4, é composto por 63 clubes, 1.600 associados, mais ou menos. Ah, hoje o nosso distrito possui 18 Léo Clubes, 274 associados. Esse é um número que nós podemos melhorar, podemos trabalhar muito. E esse é um papel fundamental que o nosso orientador Léo, o conselheiro Léo, precisa ter consciência, né? Nós precisamos fortalecer os nossos clubes de Léo para que esses números sejam maiores. A média hoje é em torno de 15 associados por clube, mas nós sabemos que temos clubes com 10, temos clubes com 30, né? Então nós precisamos melhorar esse número. Temos uma grande oportunidade de crescimento, porque só pode ter um Léo Clube
aonde um Lions Clube permita. Então, nós temos 63 Lions Clubes no Distrito LB4 e 18 Léo Clubes. Então, tem muito lugar para a gente trabalhar e para a gente crescer. O ano passado, o ano passado que eu falo no ano 25, 26, nós tínhamos uma meta ousada de crescimento, avançamos, né? Reorganizamos três clubes que estavam parados, e isso foi uma grande alegria para nós, ao lado da presidente Gislaine. Então, é o clube de Canarana, Matupá e Alta Floresta foram reorganizados. E tivemos aí no final do ano leonístico o grande presente de fundarmos um Léo Clube na nossa capital, no Clube Cuiabá Boa Esperança, justamente da companheira Cristina que eu falei antes, com mais de 30 associados. Então, isso foi um grande ganho para o nosso distrito. Eu tenho certeza que esse novo clube vai fortalecer muito. Mas a gente trabalhou muitas possibilidades antes de efetivar essas esses quatro processos. E ficou muita coisa por acontecer. Então, eu acredito que esse ano o Henrique também vai colher frutos de novos clubes vindo a acontecer aqui no nosso Distrito LB4. Agora vamos falar especificamente do nosso tema hoje, né, do dirigente leonístico de hoje, que é o conselheiro Léo. Então, essa é a estrutura, né? Como eu falei antes, para que haja um Léo Clube funcionando, é preciso que haja um Lions Clube que queira patrocinar. Logo após esse patrocínio, nomeia-se um conselheiro Léo e ele é o elemento de ligação entre o Lions e a diretoria e os associados do Léo Clube. Então, a função do conselheiro ela é importantíssima. Muitas vezes a gente vê não se dando o valor necessário na hora de escolher a figura do conselheiro Léo, né? Então, nós precisamos que sejam leões que sim, que tenham um perfil mais dinâmico, mais próximo da juventude, mais Muito louco animado, isso aí, porque eu tava gravando e caí. mais entusiasmado, mas, sobretudo, nós precisamos de alguém comprometido com a nossa associação, que entenda os processos, que entenda como funciona, né, que vai poder, de fato, fazer o trabalho dele, que é orientar os companheiros Léo à melhor maneira de trabalhar. Então, os conselheiros de Léo Clube no mundo inteiro contribuem para o sucesso do programa Léo. Ao trabalharem com jovens, os conselheiros exercem o papel de motivadores, mentores, conselheiros e modelo de conduta. Os conselheiros orientam os associados Léo no desenvolvimento de projetos comunitários eficientes e ajudam a aumentar a confiança em si mesmo e a habilidade de liderança. Os conselheiros também reconhecem os Léos por suas realizações. Então, é um conjunto de tarefas importantíssimas que deve ser vivida todos os dias por esse dirigente, e a importância dele é equivalente a todos os outros que compõem a diretoria. Ele é o elemento de ligação entre o Lions patrocinador, o Clube de Léo, essa ferramenta importantíssima de impacto social que nós, leões, temos na nossa associação. Algumas habilidades fundamentais que o conselheiro Léo precisa ter para desenvolver um trabalho de excelência. Primeiro, é ser um intermediário. Como a gente já citou antes, é ser justamente aquela pessoa que vai ser a ligação entre o Lions Clube e entre os companheiros Léos, entre a diretoria do Léo, vai fazer com que esse relacionamento de gerações tão distantes aconteça da maneira mais saudável possível. E às vezes parece que isso é bobagem falar, mas eu já vi muito acontecer, conselheiros Léos estimularem uma disputa
entre leões e leos que não deve acontecer. Somos todos membros da mesma organização, né? Então, não é um clube que vai disputar com o outro, é um clube que se complementa. O Léo traz a sua jovialidade, o seu dinamismo, a sua criatividade, e o Lions traz a sua expertise, a sua experiência, o seu grande legado de serviço prestado pela humanidade. Então, é uma junção de forças, jamais uma competição. Então, não podemos escolher como conselheiros pessoas que não tenham em mente essa habilidade de intermediar as duas gerações e os dois clubes. Mentor, né, que a própria palavra já diz. Então, os conselheiros guiam dirigentes e associados para atingirem o seu potencial como líderes e ensinam os Léos a importância do planejamento, dos projetos para comunidades antes da implementação. A palavra mentor, né, ela diz por ela mesma, ser aquela pessoa que vai mostrar os melhores caminhos a serem percorridos, né, para jovens e adolescentes que ainda não têm todas as experiências da vida. Então, aquela pessoa que vai mentorear para que os associados do programa Léo cheguem no seu potencial máximo. Essa é a grande missão do conselheiro desenvolvendo o papel de mentor. Motivador, então, é aquela pessoa que vai valorizar os associados Léo, que vai mostrar para eles a importância deles dentro da nossa associação, o que eles fazem através dos serviços que eles prestam para desenvolver o espírito de liderança deles, impacta nas comunidades e dentro da nossa associação internacional. Então, sim, o companheiro que é o companheiro leão que atua nessa função, ele precisa ser uma pessoa motivada, né? Uma pessoa positiva, uma pessoa que vai fazer com que os companheiros leos reconheçam e entendam o valor de cada um deles. Conselheiro, né? Como a própria palavra já diz, e para isso é preciso estar familiarizado com as normas, com os estatutos e como é a atuação do programa Léo para que, ao tomar as decisões sejam tomadas da maneira adequada. E humanitário. O conselheiro Léo ajuda os associados Léos a entenderem o aspecto humanitário do serviço comunitário. As palavras e principalmente as ações devem servir de exemplo. É importante que o Léo Clube entenda que a ferramenta utilizada para que ele desenvolva o seu espírito de liderança, Lais Internacional escolheu o serviço social, né? Então, isso é um fato. E esse serviço social, ele impacta e transforma a comunidade. O Léo precisa ter essa consciência. Então, para ter essa consciência, o conselheiro tem que ajudá-los a entender a importância disso, e para isso ele precisa ser uma liderança humanitária. Então, é fundamental que o conselheiro Léo tenha pelo menos algumas dessas características, para que o trabalho seja bem feito. Tenha capacidade de intermediar, tenha a expertise da mentoria, né? Que seja uma pessoa positiva e motivadora, que tenha a capacidade de dar conselhos, né? E não impor as suas decisões, e, sobretudo, ser um leão com o entendimento da nossa força humanitária. Assim como temos habilidades importantes, temos também responsabilidades importantes. O que o conselheiro precisa ter, quais as responsabilidades que ele precisa desenvolver dentro dessa função de conselheiro Léo? Supervisionar o desenvolvimento progressivo do Léo Clube, né? O programa é nosso. Para dar certo, a gente tem que cuidar. E para cuidar, tem que supervisionar. Tem regras, tem normas e tem o jeito certo de funcionar. Promover as atividades de Léo Clubes, né? Então, incentivar que o Léo Clube exercite a sua função, exercite o papel para qual ele foi fundado.
Participar de todas as reuniões do Léo Clube e da diretoria, isso é muito importante, né? O conselheiro precisa ser um dirigente participativo. E aqui a gente sempre tem trazido a sugestão de que é importantíssimo não ser apenas o conselheiro ser apenas uma pessoa ou um casal. Sugerimos que seja uma equipe, uma comissão, né? Para que esse trabalho não seja um fardo tão pesado. Porque a gente sabe que ser um leão, para dar certo, tem que ser um leão participativo das atividades do Lions e um leão participativo das atividades do Léo. Então, ir nas reuniões do Lions, ir nas reuniões do Léo, ir nas atividades do Lions e nas atividades do Léo, isso pesa. Então, pelo menos que seja dois casais, né? Ou até mais, se possível, para que esse fardo seja dividido. Nos últimos anos, nós temos feito dessa forma aqui em Sorriso e tem dado muito certo, porque quando um não pode, o outro tá, e acaba também ajudando mais, porque os leões criam laços ao participarem de atividades extra-lais, que é o Léo, então vai criando muitas coisas boas quando esse trabalho é feito conjuntamente. Mas a presença desse conselheiro ou desses conselheiros nas atividades do Léo é fundamental para o sucesso, porque depois não dá para falar assim, ah, o Léo não fez isso, o Léo errou nisso, o Léo não sabe fazer isso. Eles não sabem fazer, eles estão ali para aprender a fazer. Então, se a gente não estiver lá ajudando e orientando como faz, não tem como só criticar depois. Realizar reuniões periódicas com representantes do Léo e do Lions para discutir as ações, né? É, Isso hoje vem se quebrando um pouco porque eu tenho percebido e tenho acompanhado que os Léos hoje participam muito das atividades e das reuniões do Lions. Tem gente que fala que eles vão só para jantar. E também é um fato, né? A meninada é boa de garfo. Mas eles estão mais envolvidos, estão tendo mais possibilidade de participar das reuniões do Lions e com isso ficam mais inteirados da situação. A contrapartida, ela acontece com uma um número um pouco menor, né? Uma frequência um pouco menor. Mas ela tem acontecido também. Eu sinto que nós estamos vivendo tempos harmoniosos dentro do nosso distrito. É, Existem situações pontuais, mas é um momento harmonioso. Onde leões e leos estão tendo maturidade emocional para conversarem e para chegarem a um bom senso. Assegurar que novos Léos recebam o material de novos associados. E aqui o material é toda a orientação, é toda a prática de como deve ser esse leão, né? É a orientação de um novo associado, desculpa, esse novo Léo. É a orientação de como ele deve praticar as suas ações dentro do programa Léo. Então, ter essa orientação é fundamental para que o novo associado se sinta recebido, mas, sobretudo, saiba também como é o funcionamento de toda essa engrenagem. Reconhecer os Léos por suas realizações. Isso sempre foi uma grande queixa, né, do nosso movimento Léo. Como disse antes, acho que a gente avançou e melhorou bastante nesse sentido, mas sempre é bom frisar que essa responsabilidade é do conselheiro. E como que faz isso? É informando os leões o que o Léo Clube está fazendo para que os leões reconheçam e entendam o quanto esse programa é valoroso e vale a pena. Incentivar o Léo formado a tornarem-se leões. Então, aquele Léo que já atingiu a sua maioridade, a sua maturidade, né, profissional, que já pode, que já tem a sua autonomia para se tornar leão, ele será sempre bem-vindo dentro do Lions. E às vezes a gente perde esse companheiro por uma simples falha, uma simples falta de atitude, que é o convite. Porque mesmo que os nossos estatutos e as nossas normas digam que esse processo é natural,
A pessoa fica ali esperando o convite. Eu não vou levantar a mão e falar, agora eu sou leão. Eu gostaria de ser convidado para ser leão, como todas as outras pessoas são, né? Então, incentivar essa transição é importante, porque a pessoa que vem no Léo Clube, ela vai atuar em algum lugar se ela sair daqui. A pessoa que viveu o Léo de verdade, ela não vai deixar, de viver essas práticas. E a gente, às vezes, pela falta de convite, pela falta de incentivo e pela falta de paciência na transição, a gente perde, esse companheiro. E a nossa grande busca é sempre buscar novos associados. E abrir mão de um associado já formado é algo que não dá para compreender. Então, o conselheiro tem papel fundamental nisso, de dizer, ó, presidente, esse companheiro Léo já está pronto. Daqui uns dias ele não se enquadra mais no Lions. Vamos já trazer ele pro Lions para garantir ele aqui, para que ele possa ter, se beneficiar dos valores menores de ingresso, né? Das cotas menores de ingresso no clube. Vamos trazer ele para cá até que ele esteja pronto. A gente vai ter que ter paciência, mas assim a gente não perde ele para outras instituições, que também estão sempre em busca de pessoas, prontas para liderar. Diante de tudo isso que a gente falou, né? Dessas responsabilidades, dessas habilidades necessárias, é, a pergunta que vem é: vale a pena investir no programa Léo? Né? Então, esse segunda-feira foi aniversário de um dos meus afilhados. Ele tem 15 anos e a gente estava conversando, e eu não consigo mais nem conversar direito com ele, porque o diálogo é totalmente, diferente. Os adolescentes hoje falam em farma áurea, falam em, coisas que a gente não consegue entender o que é. E alguns anos atrás, em 2009, quando eu comecei a me preparar para ser presidente do Distrito Léo, eu fui ler um livro desse autor chamado Augusto Cury, e no livro dele estava escrito isso, em 2009. A maioria dos jovens da atualidade não tem sonhos, nem maus, nem bons. Eles não têm uma causa para lutar. Porque hoje os jovens saem de casa para esse negócio de farmar áurea. Os adolescentes saem para isso. E eu fui dar uma olhada para ver o que que era isso. E é a coisa mais esquisita, é a coisa mais esquisita que eu já vi, nessa minha vida, né? Então, realmente, os jovens não têm sonhos, nem maus, nem bons. Eles não têm uma causa para lutar. E nós, leões, nós temos uma ferramenta poderosíssima de atrair esses adolescentes, esses jovens, para algo valioso, para algo que transforma o mundo, para algo que torna eles protagonistas de suas histórias, que faz com que eles sejam pessoas melhores, que faz com que eles, façam coisas que eles jamais imaginariam fazer, né? Particularmente, quando eu era adolescente, antes de entrar no Léo Clube, ainda criança, eu era a menina que vinha da escola com dúvidas para casa, porque eu tinha vergonha de perguntar para os meus professores, de tão limitada que eu era. E hoje, mesmo ainda com essa timidez toda e com uma certa vergonha, o Léo Clube me empoderou ao ponto de eu acreditar que eu posso estar aqui falando para vocês, numa quinta-feira, sobre esse programa que transformou a minha vida. Eu não posso dizer que eu seria uma pessoa que daria errado na vida, porque eu venho de uma família muito estruturada e muito boa. Mas tem coisas que famílias estruturadas e boas não trazem pra gente. Tem coisas que faculdade e conhecimento, acadêmico não traz pra gente. Isso eu encontrei no Léo Clube. Então a minha resposta é essa. Se levarmos em conta que todas as responsabilidades inerentes ao cargo de conselheiro Léo e até mesmo a condição de apadrinhamento de um Léo Clube, considerando ainda o caos social em que vivemos, o vazio cultural, social e emocional que norteiam a juventude mundial, e ainda que todas essas dificuldades são crescentes, é fácil encontrarmos justificativas para desistirmos do Léo Clube, porque é mais difícil do que fácil.
Desistir, pois, de uma ferramenta de busca de humanização da sociedade, a partir do jovem, com a dinâmica e a força que o leoísmo tem, é o mesmo que admitir o falecimento da sociedade partindo de onde ela deveria renascer. Por isso, companheiros, presidentes de clube, conselheiros aqui presentes, o nosso convite é para que vocês invistam, acreditem, apaixonam-se, comprometam-se e, sobretudo, inspirem outros leões a cada vez mais fazer algo que de fato possa mudar o futuro da humanidade. Investir no programa Léo pode ser um grande passo para a mudança. Esse é o convite que eu faço, essa é a resposta que eu tenho quando alguém me pergunta: dá tanto trabalho, será que vale a pena? Eu sei que dá. Eu vi que dá. Eu vejo que dá. Eu convivo com pessoas que deram certo porque porque tiveram a oportunidade de ingressar nas fileiras do Léo Clube, que hoje estão vivendo a sua vida em qualquer lugar do mundo, mas que estão fazendo aquilo que querem fazer porque os leões do estado do Mato Grosso permitiram isso. Eu fiz aqui um resumo rápido do que a gente precisa fazer nesse ano 26, 27. Isso não compete a mim, porque isso é um trabalho do assessor Léo desse ano, que vai ser, que é o companheiro Hernani, do presidente distrital, da governadora Francileide. Mas tem algumas coisas básicas que nós precisamos, e devemos fazer. Participar assiduamente das reuniões e atividades do Léo, como a gente já conversou antes. Requerer espaços nas reuniões ordinárias do Lions Clube para divulgar e promover as atividades do Léo Clube, de preferência que essa informação seja dada pelos companheiros Léos, pelo presidente de clube, pelos associados Léo, mas se não for possível, que o conselheiro faça isso. Inserir sempre o Léo Clube nas atividades do Lions. O exemplo é a melhor forma de ensinar. Eles só vão aprender fazendo, andando junto com a gente. Organizar e recepcionar, junto com os companheiros Léo, a visita da presidente do, desculpa que está errado, mas é do presidente distrital, que é tão importante quanto a visita da nossa governadora. Nós precisamos fazer com que isso também seja um momento importante para os nossos companheiros Léo, com a nossa presença, com o nosso entusiasmo. Viabilizar a participação dos companheiros no encontro da sua região, na conferência distrital, na conferência do distrito múltiplo. Pelo menos a diretoria deve estar presente. A gente tem que se preocupar com isso, tem que viabilizar e tem que fazer com que eles queiram estar lá. Orientar formas de arrecadação para o pagamento da cota do Distrito Léo e do Distrito Múltiplo, que é até 30/9, e ela totaliza o valor hoje de R$ 824,50, sendo 486 para o distrito e 338 para o Distrito Múltiplo. Esse é o valor anual que os companheiros Léos devem pagar para distrito e distrito múltiplo, e a gente tem que ajudar eles a buscar alternativas através do recebimento das mensalidades que eles têm, de tornar isso possível. Cobrar o envio de relatórios através do programa lá em portal, né? Informar o que o Léo faz é fundamental, tanto para que Lais Internacional e o distrito saibam como as coisas estão acontecendo e fluindo. Convidar outros leões para compartilhar experiências com os companheiros Léos. Promover o crescimento líquido de 5 companheiros durante o ano leonístico. Parece muito, mas arrumar jovens e adolescentes entusiasmados para tentar fazer coisas diferentes não tem sido tão difícil assim. Incentivar junto à diretoria do Lions a conversão de 2 companheiros Léo a Leão. Eu acho que a gente não pode perder esse time. Viu que o companheiro está pronto, incentiva, abre as portas, chama ele a participar. São dicas do que fazer para que a gente possa fazer os nossos programas e os nossos clubes de Léo fiquem mais fortalecidos, o trabalho dos companheiros, conselheiros sejam mais efetivos e cumpra aquilo que precisa fazer. Falar rapidamente sobre os subsídios, né? A nossa fundação tem subsídio para Léo. O Medeiros falou ontem sobre isso. Nós temos 3 formas, de subsídios. A primeira é subsídio de serviço, a segunda é subsídio de liderança
e a terceira é também de liderança, mas aí focada em institutos de liderança. Então, a nossa fundação tem dinheiro para Léo e nós não estamos conseguindo. O Medeiros vem tentando há muito tempo aplicar esses recursos é, da fundação no programa Léo e não tem conseguido. Então, tá aí o desafio, Henrique. Eu sei que o Léo tem hoje um programa que vocês fazem que é muito bom, que chama TIL, Treinamento Intensivo de Liderança. Existe hoje até US$ 2.000 para ser aplicado nesse treinamento. É só buscar, não é difícil, é simples, né? Tem os períodos para buscar esse recurso. Mas nós temos pessoas gabaritadas hoje no distrito que pode ajudar o Distrito Léo a buscar esses recursos. Então, tem possibilidades, tem caminhos para que o Léo possa fazer um serviço de impacto maior, melhor, sem ser tão sofrido como que eu sei que é, porque se para o Lions é difícil, para o Léo é mais ainda. Conclusão. Juntos, Léos e Leões formam uma parceria poderosa, de respeito mútuo, onde os leões aprendem com a vida inovadora dos Léos e os Léos ganham acesso às estratégias comprovadas de quem serviu um mundo por décadas, por décadas. Servir é a nossa causa, liderar é o nosso legado. Então, quis trazer aí um pouco de um resumo, principalmente voltado para o orientador Léo. Agradeço a oportunidade, companheira Fran, companheira Maria Rosilene, e gostaria de, antes de finalizar, interromper meu compartilhamento e passar a palavra para o Henrique dar uma boa noite, aí 2 minutinhos, Henrique, para a gente não ultrapassar o nosso tempo, para que os companheiros leões possam, então, conhecê-lo. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui à Boa disposição. Obrigado noite, pelo Henrique. convite. Boa noite. Estou aqui prostrando a vocês, né? Hoje, presidente do Distrito Léo, para mim é uma grande honra. Eu venho do Léo Clube de Sinop, faço parte do Léo, vai fazer agora, este ano, 9 anos que eu faço parte desse movimento que eu amo de coração. Fui presidente do Léo Clube de Sinop no ano de 2023, 2024. Tivemos bastante trabalhos que fizemos que rendeu a votação, a indicação a ser presidente do distrito, e agora assumindo essa posição, para mim é uma grande honra. Cíntia, obrigado pelo convite, por estar aqui falando sobre o nosso distrito de Léo, falar aos conselheiros que temos um grupo já para falar sobre os nossos clubes, né? E falar, Cíntia, para você que você trouxe vários pontos aqui que realmente foram muito importantes, principalmente foram os pilares que são ali dos nossos companheiros conselheiros, onde ali ele é um mentor, onde ele consegue fazer ele ouve os companheiros, ele vai orientar esses companheiros, ele vai incentivar mais ainda os nossos companheiros de Léo. Ele é até um facilitador, né, que ele abre as portas, ele conecta a sociedade aos companheiros, ele está junto com o Lions, está junto com o Léo, ele faz essa ponte entre Lions e Léo, a importância dele é muito grande. Ele também é um guardião do movimento, porque ele tem que conhecer os estatutos de Léo. Hoje nós estamos disponibilizando os nossos materiais, os nossos estatutos, os nossos regulamentos de ética, estamos todos disponibilizando isso para os companheiros, são materiais que a gente vai entregar, tá bom? Aqui continuando, sobre eles são os motivadores do nosso movimento, né? Eles reconhecem as conquistas que os companheiros de Léus fazem, como a companheira Cíntia falou, né, que em reunião de Lions, quando você não tem um representante de Léo Clube, é a importância do conselheiro estar falando para eles as atividades que o Léo Clube faz. Então, isso é muito legal, é muito importante os companheiros estarem ajudando o clube de vocês. E é claro, como eu já falei, que é o elo, que vocês são
ponte, né, entre Lions e Léo, que vocês aproximam essas gerações e, claro, que fortalece mais ainda essa parceria entre Léo e Lions, né? E finalizar, eu falo aqui que o nosso distrito ele será tão forte, né, quanto os líderes que nós formamos hoje. E cada conselheiro que vocês foram escolhidos, vocês têm a missão de inspirar esses jovens, né? Fortalecendo os clubes, construindo o futuro do movimento, né, do movimento Léo. E eu quero falar para vocês que nós não estamos apenas orientando nessa gestão. Não acontece nessa gestão. A gente está formando líderes para a próxima geração, comprometidos com esse servir que é o do nosso Lions Club. Tá bom? Mais uma vez agradeço pela oportunidade de fala e uma ótima noite a todos. Obrigado. Era isso, nossa contribuição hoje. Agradeço, companheira Rosilene, agradeço, companheira Fran, pela oportunidade. Ficamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida hoje ou qualquer outro momento. Ok. Alguém tem alguma dúvida aí para perguntar, para esclarecer? Foi precisa, né? Foi cirúrgica. Eu acredito que não ficou dúvida, né? Mais uma vez, agradecer a Cíntia. E, como sempre, a gente. Maria, eu quero fazer uma pergunta. Oi, pode. Não é nem uma pergunta, é uma observação. Sim, eu tenho notado também que nas reuniões de Léo Clube fala-se muito pouco de Lions, né? Então, assim, é interessante também que os Léos, né, eles conheçam a história do Lions. E muitas vezes o clube de Léo ele se torna, né? Às vezes se acha independente do Lions e tem a competição também para ver quem é melhor, o Léo ou é o Lions, né? Por causa disso. Não se fala de Lions para o Léo, só fala de Léo para o Lions, e muito pouco também. Não sei o que você acha, né, dessa observação minha. Não, eu acho que é uma observação importante, Medeiros. Como eu falei antes, tem a pessoa do orientador Léo, do conselheiro Léo, ele tem que ter essa consciência de que o Léo não está aqui para ser melhor que Leão ou vice-versa, porque somos todos a mesma organização, né? Então, o conhecimento é algo que a gente tem que buscar cada vez mais. O Léo não pode fazer parte da associação e não entender como é a dinâmica do Lions, porque ele é parte daquilo, então ele precisa entender. É importante que tenha essa preocupação, sim. Eu acho que nós melhoramos em alguns aspectos, melhoramos muito, mas ainda a gente pode melhorar, e essa é uma observação que o Henrique pode trazer, né, para que a gente possa, de alguma maneira, orientar melhor os companheiros Léo de como funciona a dinâmica do Lions, que é meio que uma cópia, né? Uma instituição da outra. Às vezes com a finalidade, às vezes não, a finalidade de uma e de outra é diferente, mas o formato de atuação deve sempre ser uma cópia. Então, é importante a gente estar ligado nisso e a sua observação, ela é bem-vinda. Ok, ok. Mais alguém, por favor? Quero agradecer a presença do Henrique, então, na nossa última sessão, né? Nada mais justo. E, e que bom que a Cíntia o convidou para participar dessa sessão. Muito obrigada mais uma vez. E agora, os nossos agradecimentos pelo o trabalho que Cíntia apresentou hoje.
o Wilson está aí, ou quer? Eu tô aqui, eu quero estar treinando para casar. Ah, tá. Não tá É, cansado. Wilson, por favor, eu quero que você passe para as pessoas que estão na sala, para os companheiros, como fazer para acessar os arquivos e o material que foi gravado, por favor. Ah, tá. Deixa eu só compartilhar minha tela então aqui, tá? Tá, Ô, Cíntia, a sua lista tá aí para você, tá? Se você quiser que eu faça para você, você que decide, tá? Você faz, Wilson, por favor. Tá. Gente, peraí, deixa eu só. tem muito arquivo aberto, né? Tem, eu tava mexendo em outra coisa aqui. É, tá trabalhando também. Aguenta só um minutinho, gente. Companheiros, como que eu faço para abrir os arquivos do treinamento, tá? Você esquece. Você escreveu Tem que errado. entrar no e-mail, Wilson? Isso. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá. Vamos. Sim, Então tá. Entra no e-mail. Todo mundo recebeu esse e-mail de confirmação, tá? sim. Você vem aqui, ó, do lado do seu nome, do ingresso, tem aqui, ó, acessar evento. Ok. Cri, 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 cri. Olha, tá... O bom é que é ao vivo, né? Aham. Tá, peraí. Vou fazer mais prático aqui. Eu vou mandar para vocês esse link aqui, ó. É porque eu entrei no ingresso de outra pessoa, daí eu não tenho acesso ao ingresso dela, né? Aí também Certo. fica cabeção. Gente, cada um é individual isso daqui, tá? Então, cada um tem um. Eu fui entrar no da Daiane, que não adianta que eu não ia entrar no dela, tá? Então, assim, Sim. mas para ir direto, Simpla, meus ingressos, você vem aqui e acessar evento. Quando você clica em acessar evento, ele vai carregar essa tela aqui, ó. Como não vai ter mais evento, não precisa mais clicar aqui, ó. Só que aqui vocês vão ver que o material do dia 13 está completinho aqui, tá? E tem o link do vídeo também, do dia 15, dia 17, dia 20 tem mais material que é da Maria, né? Aí só falta o Equésio lançar aqui o de ontem e o de hoje, tá? Então todo o conteúdo do treinamento tá aqui, tá? Quem fez inscrição no Simpla, tá tudo certinho, bonitinho. É só vir aqui nos meus ingressos, vai entrar no evento certinho e vai acessar todos os materiais, tá? Os vídeos, Wilson, onde estão os vídeos? Os vídeos estão no YouTube do Distrito, numa playlist chamada Treinamento. Então é YouTube, para todo mundo que está escrito lá o Distrito. É só entrar no YouTube do Distrito e fazer e assistir, tá? Ok. Tudo bem. Ok. Tá, eu aproveitando, pode ir, Cíntia? Anotaram o passo a passo? E quero que fale também do certificado, Wilson. Ah, tá, o certificado eu vou disparar para todo mundo daqui a pouquinho. Aí é só entrar no Simpla e baixar, tá? Obrigada. Ok. Aí vai receber também a notificação no e-mail, clica aqui para baixar o seu certificado. Cíntia, ok? Ok, Wilson, eu ainda não contei para os companheiros qual que é o mimo de hoje, mas é uma camiseta. Eu não vou mostrar ela aqui para não dar spoiler. Pode ir pro sorteio. Ai, mas Tá. eu não escrevi. Companheiros, quando eu peguei o número ali, a gente tinha 49 pessoas na sala, 4 estavam como usuário do Zoom. O usuário do Zoom não tem como participar, então a gente está com 44 pessoas, tá? Aqui no meu tá 55. É porque é o seguinte, 51.
Porque tinha 4 pessoas são usuários do Zoom e uma pessoa Ah, entrou tá, depois, entendi. Tá legal. tá? Eu acho que quem entrou depois foi a Renata. Pode pôr a Renata no sorteio? Ah, a Renata não está mais na sala, ó. Já saiu, então entrou outra pessoa. Tá, então os que não estão aqui são os usuários do Zoom, que não tem como saber o que é esse usuário do Zoom, tá? Tá. Então, 1 ao 44. É só um, Cíntia? É só um, Wilson. Pai, dinheiro. Vamos lá. É muito pouco. Eu vou ganhar. Número 41. Deixa eu ver quem que é o O meu é 41. 40. Então, eu também vou dar Valdinéia. um para fazer o sorteio hoje da minha parte de segunda-feira. Valdinéia. Então, tá. Quem que é 40 era Valdinéia? eu, cara. Companheira Valdinéia, você vai estar em Rondonópolis? Qual o seu clube? Ela é daqui de Itabaporã, Cíntia. Ah, que Mas ela maravilha. não vai, não. Mas nós traz para ela. Aí, Tá ó. bom, tá bom. Tá, então eu também vou dar um. Eu vou, eu vou dar um brinde para sortear referente à segunda-feira. Eu vou dar uma Daruma, tá? Então tá, pode sortear então, Mary? Querem saber o que é Daruma? Eu quero. Eu ia pro Google, hein? Daruma é a cabeça de um boneco japonês que ele é utilizado para você estabelecer metas e objetivo e alcançar objetivo na sua vida. Que Então, bacana. quando você define uma meta, você pinta um olho, e quando você realizar essa meta, você vai lá e pinta o outro olho dele. E deixa sempre esse boneco olhando para você saber que você tem uma meta a atingir. Que show. Da hora. Tá? Então, quero que o Wilson sorteie agora um Daruma. Tá, então eu vou sortear sem repetir o número, Quem tá? ganhar Daruma vai levar um pin também de Ellen Keller. Medeiros está falando que quem levar o Daruma vai ganhar também um pin de Ellen Keller. Aê! Tá ficando bom, hein? Anota aí, ó. A Valdinéia ganhou, né? Então eu vou sortear o outro agora. 19. Vamos ver quem que é o 19. Gente, eu gostei disso daqui, hein? Olha só. Ah, não, o Jamil não precisa, Ah, não. não vale. Já me é suspeito. Tá, então a Valdinéia E, ganhou da Cíntia e o Jamil. Aí, Jamil, olha, suas metas já, ó, já tá Ô, vendo? João, deixa eu entender aqui. Quem levar Daruma leva também ou é para sortear outro? Pega dois. Faz Diz que outro, é para sortear. Diz que é faz para outro. sortear o PIN. Diz que é para sortear o O Jamil PIN. já tem esse PIN. É para sortear o PIN. Obrigado, obrigado aí, viu, Wilson? Eu combinei com você direitinho. Vendo aí? Vamos É o lá. PIN agora, de Ellen Keller. Número 2. Gente, se fosse um, eu acho que ia ser eu. Ah, João Medeiros, não. Medeiros, Opa, esse não precisa. aí, o Medeiros teve sorte, mas vou sortear de novo, já que o PIN ele tá dando. Número 4. Ademar. Opa, Marbre. parabéns. Parabéns. Opa, tô aqui, tô pronto. Aí, Tá Vou ganhou buscar certo, sábado. tudo do Medeiros. tá certo. Aí, ó, fechou. Vai Então, dando presente. gente, tivemos aí, sim, nessa semana a gente teve brindes, né? Isso é o nosso reconhecimento e incentivo pela participação. A gente teve casa cheia nas nossas 6 sessões, né? Estamos tabulando aí para ver o total de participantes. Eu ainda não fechei, mas o Wilson me mandou. Você conseguiu totalizar, Wilson? Ô, Mary, totalizei sim. Eu só não peguei a quantidade geral, mas eu abro aqui só para você ter noção, tá? Aham. 175 pessoas. Quanto? 175 inscrito. Inscritos no Simpla, né? Isso. Tá. Pelo chat você não conseguiu ainda, né? Não, não. Tá. Então, só pelo Simpla 175.
nós vamos também tabular e verificar quem que está repetido, que não foi para o Simpla, mas que colocou no chat para a gente poder totalizar, tá? Então, é isso. A Fran está pela... tá. Fran, então vamos encerrar o nosso treinamento. Chegamos ao final, quase véspera da nossa instalação, né? Está aí, missão cumprida. Estamos satisfeitos com o resultado que a gente teve nesse treinamento. Obrigada a todos. E agora, então, a nossa governadora para fazer o fechamento. Tá desligado, Fran. Fran, seu microfone tá desligado. Cheguei atapelada. Gente, muito obrigada. Obrigada, Cíntia, né, pela sua fala hoje. E eu tenho certeza que todos estão saindo aqui, desde do dia 13 que nós iniciamos até hoje, né, muito mais fortalecidos. Cada instrutores que nós tivemos, cada um trouxe o seu conhecimento, a sua forma de trabalhar, que foi com muita leveza. E com certeza, cada um que participou vai estar indo para o seu clube e vai querer muito mais, muito mais conhecimentos. Vamos juntos nessa caminhada deste ano leonístico e com certeza cada um vai fazer o melhor para como leão e como um líder que vocês são. Companheira Rosilene, muito obrigada por toda a organização. Sabemos do seu compromisso, sabemos o que você tem feito, né? E assim você organizou da melhor forma possível, pensando no melhor para cada um dos companheiros que aqui estão, cada um das nossas lideranças. Eu agradeço imensamente a participação de todos e todos os instrutores que estiverem aqui presentes. Parabéns e até a próxima, hein? Tá? Então, o próximo treinamento, quero agradecer a Fran, mas o próximo treinamento já está programado para o dia 29 de julho, às 19 horas, na plataforma Zoom, que nós vamos falar sobre o reporte de atividades e as métricas revisadas e atualizadas. Então, quem será o público-alvo desse treinamento? Presidente, secretário, assessor de serviço e administrador. E aí também eu acho que é importante o Léo entrar, porque o Léo também faz reporte, né? Então, Henrique, se você puder disseminar essa informação no Léo, que dia 29, então, nós vamos ter essa apresentação. Então, quem estará à frente dessa apresentação? Heraldo, Wilson e eu no suporte, tá bom? E só vou Agradeço lembrando, a todos. Boa viagem. quero só lembrar também, Rosilene, que estamos aqui esperando vocês no dia 25, né? 25 e 26, já está tudo muito preparado, assim, com muito carinho. Estamos assim, ansiosos para que vocês venham participar conosco da instalação de gabinete. Uma boa viagem a todos. E vamos viver esse momento aí de companheirismo, né? Vamos se inscrever também, viu, Cíntia? Marca aí para você cantar, tá? E os demais. Ela está ensaiando todo dia. Então, a gente se vê. Teatros e tudo mais. Quem A for Cíntia vai a Rondonópolis. Uma boa viagem e vocês receberão os seus brindes lá em Rondonópolis. E aí, Cíntia, você vai cantar lá em Rondonópolis? Ela vai. Eita, Jamil, não vou fazer isso com os companheiros, né? Cíntia, pode preparar aí seu vozeirão. Eu vou deixar para a minha presidente representar nosso clube, Não, né? não, a Gilberte, vocês e o Gente, muito bom estar com vocês. Ok, tchau. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite, governador. governador. Boa noite.